Meus irmãos, hoje vamos meditar um pouquinho nessa palavra, antes que aconteça. Aí eu acho que meus irmãos vão perguntar, mas a que aconteça o quê? Várias coisas, né, meus irmãos? Que pode acontecer na nossa vida, né? Várias coisas. Porque, irmãos, o futuro só pertence a Deus, o amanhã. Não é verdade, meus irmãos? Então, nós temos que meditar sempre nessa palavra, antes que aconteça a volta de Cristo. Antes que o nosso nome seja passado, meus irmãos. Pode ver que Deus sempre está mostrando para nós, Deus sempre está dando conselho para nós na palavra dele, e nós ficamos dormindo às vezes. Mas ele sempre está aconselhando nós com palavras, com a volta deles, com seus sinais. A nossa irmã Cleusa me mandou um vídeo dos animais lá no México. E eu fiquei meditando naquilo. Nossa, eu queria até chorar na hora que eu vi aquela filmagem. Por quê, meus irmãos? Está acontecendo aquilo com os animais. Com os animaizinhos. Estão lá em cima das árvores, daqui a pouco eles caem. Doente, uns caem mortos. Irmãos, Deus está nos avisando, nos avisando. Só que os animais, irmãos, eles não sabem ler. Os animais, meus irmãos, eles não têm raciocínio igual nós temos, eles não têm entendimento igual nós temos. E Deus está sempre nos aconselhando. Filho meu, faça o que eu mando. Faça o que eu mando, filho. Faça o que eu te aconselho. E nós sempre estamos dormindo. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, nós já nos vimos, está vivo hoje ou amanhã não está com nós mais. Será que ele foi salvo? Será que ele morreu salvo? Será que ele estava obedecendo os conselhos de Deus? Estava fazendo a vontade de Deus? E isso acontece conosco, meus irmãos. Nós não sabemos o nosso amanhã. Irmãos, vamos acordar antes que aconteça a volta de Cristo. Antes que aconteça que passe os nossos nomes. Vamos acordar, irmãos. Porque Deus, ele não está brincando conosco. Deus, ele não está brincando com as suas palavras. Vamos meditar um pouquinho no que fala o livro. Olha só. Os avisos de Deus são de uma importância para a nossa fé. E quem crê no que ele diz, consegue se livrar de muitos apuros. Olha só agora. Pedro não considerou o peso da advertência de Jesus e ainda afirmou que estava pronto para ir até a morte com o Senhor. Depois, 3 vezes o negou. Isso é uma lição para ser aprendida. Por isso, cada vez que formos alertados de que algo ruim está para ocorrer, devemos orar e acreditar na palavra de Deus. Irmãos, ali Pedro pensava que ele estava forte, que ali ele não ia cair. Porque, meus irmãos, ele andava com Cristo ali, escutava a voz de Deus, os conselhos de Deus, mas ele não estava pronto, meus irmãos. Ele estava muito mais fraco do que ele pensava. E é isso que acontece conosco também. Às vezes nós pensamos que nós estamos fortes na palavra de Deus, nós pensamos que nós estamos prontos, mas às vezes vem acontecimento em nossas vidas,
Aí nós paramos para pensar, nós estamos totalmente frágeis. Nós não estamos prontos com acontecimentos em nossas vidas. Nós não estamos prontos com muita coisa que acontece em nossas vidas. E nós sabemos, cada coisa que acontece nas nossas vidas, coisas que deixam nós para baixo, nós ficamos pensando o que nós vamos fazer, Senhor? Orar, colocar o joelho no chão. Antes que aconteça a volta de Cristo, nós temos que se fortalecer mais em Deus. Nós temos que se fortalecer mais na palavra. Olha aqui também. Adão foi avisado de que não comesse do fruto da árvore, mas infelizmente não deu atenção e, ao ser tentado, comeu. Por tal motivo, o prejuízo não só foi grande para ele, como também para toda a eternidade. Está vendo, meus amigos? Antes que aconteça a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva, vamos acordar, meus irmãos. Vamos ouvir cada advertência que Deus dá para nós. Deus vivia com Adão e Eva. Mas aconteceu deles pecarem, dele comer o fruto. E a consequência não foi só para eles, mas também foi para a humanidade toda. Todos nós nascemos e morremos em pecado. Aí muitos falam, mas eu não tenho culpa do pecado. Não foi eu que entrei no pecado. Não interessa, meus irmãos. Os nossos pais, os nossos primeiros pais pecaram. E isso afetou toda a humanidade. Toda a humanidade. Nós podemos ser a melhor pessoa do mundo para Deus. Mas, infelizmente, nós já nascemos com o pecado. E mais assim, meus irmãos. Quando a palavra nos orienta a não darmos lugar ao inimigo, o Senhor mostra a periculosidade desse ser que, encontrando a porta aberta, entra para nos destruir. Nós temos que ter mais cuidado, irmãos. O inimigo está a toda hora ao nosso redor. O inimigo está a toda hora do nosso lado, só esperando nós dar uma chance para ele nos derrubar. E às vezes Deus deixa o inimigo usar a nós. Mas nós sempre temos que estar com Deus, mesmo nas horas difíceis, mesmo nas horas de provações, sempre temos que estar com o nosso Deus. E não dar brecha para o inimigo. O inimigo, ele fica aqui, ó, na nossa orelha, no nosso ouvido, só esperando. E se nós cairmos na tentação dele, irmãos, para nós voltarmos depois novamente para o nosso Senhor, já é mais difícil. Sabe por quê? Porque alguns de nós gostam do pecado. Alguns de nós adoram o pecado. E a nossa mente é tão frágil que nós pensamos, eu vou pecar agora e peço perdão para Deus. Mas isso fica em nossa mente que nós pecamos amanhã de novo. Depois de novo. Depois vira o quê? Costume. Depois, nem perdão para Deus nós pedimos mais. É isso que afeta a cada um de nós. O descuido, o vacilo.
Nós sempre temos que andar com as mãos junto com a de Deus. Sempre, irmãos. Nós não podemos dar vacilo para o inimigo, que ele nos derruba. Quem se deixa levar pela sensualidade, imaginando-se em cenas de pecado, sem dúvida está acenando para o inimigo invadir sua vida. Ele não vem somente para lhe dar prazer, mas também para trazer a infidelidade eterna. Portanto, não aceite nada que ele lhe mostre e recuse toda a bondade do inimigo. Isso acontece conosco. Às vezes nós nem percebemos que o inimigo está usando nós para cair na armadilha dele. E nós caímos. Às vezes nós olhamos, desculpa a palavra, uma mulher aí na rua, nossa, que bonita, isso e aquilo, mas nós nem percebemos que é a armadilha do inimigo. Ou vice-versa, a mulher também com o homem. E ele só fica armando a armadilha. Nós temos que ficar sempre atentos, irmãos. Nós não podemos vacilar. Principalmente nós que somos casados. Principalmente nós, irmãos. Porque o inimigo, ele quer acabar com a família. Ele quer acabar conosco, irmãos. Ele lança cada armadilha para nós que somos casados. E se nós, irmãos, estivermos fracos naquele momento, nós vamos cair. Se nós não tivermos realmente com Deus, nós vamos cair na cilada dele. O Senhor nos orienta a guardarmos o que temos para que ninguém tome a nossa coroa. No entanto, muita gente acha que não é bem assim. Então, ao ver os muitos danos, alguns acusam o Senhor de não ter nos protegido. É isso, meus queridos irmãos. Quando nós caímos nos laços do inimigo, quando nós pecamos, quando nós estamos no fundo do poço, o nosso maior erro é o quê? Acusar a Deus. Agora, Deus é o culpado. Não, Senhor. O Senhor não me protegeu naquele momento. Irmãos, como que Deus vai nos proteger naquele momento? Ele deixou o livre-arbítrio para cada um. Ele deixou o livre-arbítrio para cada um. Cada um faz o que quer com a sua vida. Cada um faz o que quer. Se você aceitou pecar, não é culpa de Deus. Deus deixou o caminho para você. O caminho bom e o caminho ruim. Mas nós queremos o caminho ruim. É o que nos satisfaz. É o que nos deixa alegre no momento. E depois nós colocamos a culpa em Deus. A hora que nós vemos o resultado. Antes que aconteça isso, o que nós devemos fazer? Senhor, me ajude. Me livra dessa tentação. Eu sou fraco, Senhor. Eu sou de carne. Tudo que não for bom para os meus olhos, Senhor, me livra. Me livra dessas tentações. Como é onisciente, o Senhor jamais erra ou acerta por pouco. Logo, todas as suas palavras se cumprem. Sendo avisado, você tem a possibilidade de buscar refúgio no Senhor, usando a autoridade conferida a todo cristão. Você pode fazer mais do que ficar chorando aos pés de Deus.
Você pode e deve sempre pedir ajuda ao nosso Senhor. Nós sempre temos um escape, irmãos. Nós sempre temos um escape. E esse escape chama Jesus, o nosso Salvador. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca, meus irmãos. Procure manter-se inabalável na fé em Cristo. E por mais que tudo ateste o contrário, apegue-se naquilo que o Senhor lhe disse. Então, quando o inimigo começar a agir, você conseguirá se livrar de suas obras. O fato de Deus orientá-lo pelas Escrituras é por querer poupar você das tentações. É isso, meus irmãos. Deus a todo momento está nos ajudando a escapar das tentações. O Espírito Santo a todo momento está junto conosco. Filho, não faz isso que é pecado. Filho, não vai por esse caminho que você vai cair. Filho, não aceita isso que não é para o seu bem. O Espírito Santo sempre está conversando conosco. Nós não devemos colocar a culpa em Deus pelos nossos próprios erros. Errados somos nós. Deus nunca erra, meus irmãos. Deus nunca erra. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Tudo que Ele faz. Mesmo nas nossas provações e nas nossas dificuldades. Tudo é um aprendizado nessa vida para nós, se fortalecer na palavra de Deus, para nós mudar o nosso caráter e para nós ter um convívio melhor com Deus. Nada é para o nosso mal. Como que Deus vai fazer mal para nós se Ele ama cada um de nós? Como Deus vai querer o mal da nossa irmã Márcia, que Ele ama a nossa irmã? Deus não fala que Ele é o Pai? Qual pai que quer o mal do seu filho? Nenhum, meus irmãos. Mas antes que aconteça o pior, vamos acordar. Vamos se fortalecer. Olha ontem, que maravilha, ontem à noite, que vai passando. Uma hora de louvor aí, meditando. O nosso pastor Clodoaldo deu o testemunho dele, que ele não estava com coragem de pedir para Deus a terceira chance. Irmãos, nosso Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, que Deus fala, filho, confia em mim, que eu vou te dar quanta chance você quiser. Quanta chance você quiser, eu vou te dar, meu filho. Você é merecedor. Você está honrando a mim. Você está honrando a minha palavra. Você está fazendo tudo o que eu pedi. Como que eu não vou te honrar, meu filho? Por isso, irmãos, nós não devemos deixar o inimigo trabalhar com nossa mente. O inimigo ele trabalha com a nossa mente tão disfarçadamente que nós não percebemos. Tem vezes que nós pensamos que é Deus conversando com nós, mas vai ver, meus queridos irmãos, é o inimigo. Por isso nós temos que estar atentos com tudo, irmãos. Vamos ver alguns textos aqui na Bíblia. Apocalipse 22, 12. Irmão Márcio, é um texto bem conhecido. Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra.
Obrigado, minha irmã. Está vendo, meu querido irmãos? O galardão está com Deus, está com Ele. Ele vai dar o galardão para cada um que quiser a obra dele aqui. Fica tranquilo, meus queridos irmãos. O galardão de cada um de vocês está com Deus. A recompensa de cada um, Deus vai trazer. Vai ser a vida eterna de cada um de nós. Fica tranquilo. Faça a vontade de Deus. Faça o que Deus pede. Nosso irmão Guilherme, Deuteronômio 29:29. Faz favor. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Obrigado, meus irmãos. Está vendo, meus queridos irmãos? Não vamos discutir com Deus. Senhor, eu quero saber disso e disso. Eu não estou encontrando aqui na palavra do Senhor. Se Ele não revelou para nós, deixa com Ele. Deixa com Deus. Nós temos muitas palavras reveladas que Deus deu para cada um de nós. Vamos estudar o que Deus deixou para nós. Não vamos nos preocupar com o que Deus não deixou para nós aqui. Quando nós estivermos com Deus, irmãos, nós podemos fazer muita pergunta para Ele. E com certeza Ele vai responder a cada pergunta que nós fazermos para Deus. Eu tenho certeza que muitos aqui têm muitas perguntas que querem fazer para Deus. Muitas. Pode ficar tranquilo, meus irmãos. Vamos ter fé em Deus que nós vamos ser salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos fazer todas as perguntas que nós quisermos para Ele. Irmã Miriam, 1 João 4,16. 1 João 4,16. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus. Obrigado. Eu estava comentando aqui da nossa irmã, como que Deus, irmão, não vai fazer o que nós pedimos. Deus é amor. Deus, Ele sabe tudo o que nós precisamos. Deus está sabendo de tudo que nós estamos passando aqui. Se nós estamos em pé agora, porque Deus está nos dando força. Porque Deus está a cada momento preocupado com cada um de teus filhos. Deus é amor. E para nós terminar, João 8,12. Ter nosso dia. João 8,12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Obrigado, meus irmãos. Irmãos, se nós estamos lutando, porque Deus está querendo mostrar para nós a luz da vida. Se nós estamos em pé, porque Deus está querendo mostrar a luz da vida. Nós não devemos nos preocupar. Nós devemos confiar e crer em Deus. Porque a luz da vida é só Cristo. A luz da vida é só Cristo, meus irmãos. Não tem outro. Se nós estamos aqui hoje reunidos nesse culto, porque Deus nos fortaleceu e nos deu força
para nós estarmos aqui. E Ele quer mostrar para cada um de nós, se nós precisarmos dele, Ele está com os braços abertos. Em qualquer momento de nossa vida. Irmãos, essa é a palavra de hoje para cada um dos irmãos. Que Deus possa abençoar cada um de nós. E que nós não deixamos o inimigo usar a nossa mente. E sim a luz de Deus. A luz para nós iluminar toda a nossa mente na verdade. Somos falhos, erramos, somos pecadores, sim. Mas nós temos um advogado no céu, meus irmãos, que olha por cada um dos seus filhos. Mas antes que aconteça a volta de Cristo, meus irmãos, nós sabemos o que nós devemos fazer. Colocar a nossa vida em ordem. E acreditar que Deus está com galardão para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.